Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos começar o programa falando de educação. Virou um jargão já, repetido exaustivamente, que a educação é o futuro do país. Você vê, minha amiga, e você também, meu amigo, a cada campanha eleitoral, os políticos, os candidatos dizendo que a educação é prioridade, sempre vai ser prioridade, mas na prática a educação é um serviço que é prestado pelo poder público, na sua maior parte, particularmente na questão do ensino infantil, no ensino fundamental e médio, e que você tem que estar à disposição da sua família, das crianças da sua família particularmente, na cidade onde você mora. Para falar um pouquinho sobre educação aqui na cidade de Londrina, nós vamos conversar com a secretária de Educação, Maria Tereza Pascoal de Moraes, que também já foi secretária de Educação da cidade de Ourinhos, lá na divisa, e também é advogada e pós-graduada em Gestão Pública. Secretária, seja bem-vinda, uma ótima noite. Muito obrigada. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigada. Primeiramente, ser escolhida ser secretária de uma cidade como Londrina, através de um concurso nacional, é um feito notável. Sim, foi uma grande experiência, né? O prefeito Marcelo resolveu inovar, contratando o secretário de Educação por um critério extremamente técnico. E eu me inscrevi porque fiquei muito animada, porque gestão pública é o que eu gosto de fazer, é o que faz sentido para a minha vida. E quando eu vi, eu falei, nossa, você olha assim, você nem acredita, né? Falei, vou me inscrevi, passei em todas as fases, fui muito bem colocada. E o prefeito fez convite, eu fiquei muito feliz, porque é a possibilidade de trabalhar no que você mais gosta de uma forma totalmente inovadora, sendo escolhida exclusivamente por critérios técnicos. A gente sabe que o Brasil passa por um momento que as pessoas estão acostumadas com favores políticos, com isso, com aquilo. De repente, o prefeito resolve selecionar uma pessoa que ele nunca viu na vida, e eu também nunca tinha visto Marcelo ou qualquer outro político do estado do Paraná, porque minha história política acontece em São Paulo, acontecia só em São Paulo. Aí eu venho para cá e mesmo assim, mesmo sem conhecer ninguém, sou selecionada para fazer um trabalho técnico de gestão pública, como devem ser, exatamente como você disse no começo, para prestar esse serviço de educação da melhor forma, prestar com excelência, que os pais, que os alunos, que as famílias fiquem absolutamente satisfeitas com o serviço prestado. Então, essa é o grande tom dessa administração, e acredito que quando o prefeito resolveu fazer esse processo seletivo, ele estava pensando realmente em contratar uma gestora, e foi com esse currículo, enfim, com toda a minha história, que eu consegui vir para cá. Aliás, houve quem dissesse na época que isso aí era só cortina de fumaça, era só para legitimar depois uma escolha política que ia acabar acontecendo em cima de fulano ou de ciclana, enfim, né, que não era para valer. Houve também quem criticasse o prefeito. Ele abriu mão de indicar uma pessoa da sua confiança, né? É uma indicação política, é um direito que ele tem. Ele abre mão disso para colocar, às vezes, uma pessoa que não conhece. Você, é claro, venceu o processo, foi escolhido no processo. Você acredita que esse processo ele pode ser replicado para outras cidades? Eu faço parte de alguns grupos de estudo nacionais de brasileiros que estão sendo financiados por algumas instituições que acreditam que o Brasil pode dar certo. E eles acreditam que o Brasil dá certo passa por uma mudança na gestão. É uma gestão técnica, focada em bons resultados, em população satisfeita, em economia de gastos, em eficiência nos gastos. E todas essas pessoas que estudam comigo, entre governadores, senadores, secretários de Estado, prefeitos de grandes cidades, todas essas pessoas que estudam comigo ficaram encantadas com o processo. Eles sabem, muitos me ligaram para dar uns parabéns por ter conseguido. Já levaram, eu tenho um amigo que é técnico legislativo do Senado Federal, que já entrou em contato com a empresa, depois que ele soube do meu processo, que ele quer contratar pessoas para trabalhar com ele
com esse mesmo perfil. Várias instituições gostaram demais da ideia, assim. Então, é um feito inédito e eu acredito que isso vai ser replicado em outros municípios, em outras esferas de governo estadual, governo federal, em todos os poderes. Maria Tereza, para quem está assistindo a gente, quem está lá em casa e que está pensando assim, olha, o ano passado ou nos anos anteriores eu não consegui vaga na creche para o meu filho ou para o meu neto, muitas vezes, a escola perto da minha casa está precisando de uma reforma, né? Eu estudei lá na Bartolomeu de Guzmão, na cervejaria, e quando eu fui lá está precisando de uma reforma realmente, lá onde eu morei. O que muda para as pessoas, a secretária ser escolhida por um concurso, vir de Ourinhos, e ao invés do prefeito Marcelo escolher alguém do quadro de professores da Prefeitura de Londrina, muda alguma coisa para as pessoas? Eu acho que muda. Muda porque o foco é na excelência do serviço prestado. Eu estou trabalhando para... A prioridade para este ano é a questão da infraestrutura. Nós temos hoje, está fazendo, nessa semana fez um ano da chuva, né, que atingiu Londrina em janeiro do ano passado, e das 111 escolas que foram danificadas, só houve o reparo em 46 delas. Então isso é um número que assusta, a gente precisa reformar essas escolas, a gente precisa cuidar da infraestrutura para que os nossos alunos sejam acolhidos da melhor forma, para que os nossos professores tenham condições de trabalho muito favoráveis, né, ou melhores condições de trabalho, e esse é o grande foco na infraestrutura. E essa é a primeira questão. Quem não conseguiu a vaga na creche final do ano passado, já houve uma ação da gestão anterior, em parceria com o Ministério Público e com a Defensoria, que criaram as vagas em período parcial. Nós vamos continuar com essa demanda, porque isso foi criado lá, a gente vai ser implantado esse ano, mas foi um acordo feito entre todas essas entidades, a gente vai continuar e focar na infraestrutura e na formação dos professores. Então essas são as prioridades. Por que isso muda? Porque eu tenho estudado várias formas de fazer com que esse serviço prestado seja excelente. Quando eu assumi a secretaria em 2013 de educação em outro município, eu fiquei assustada com os números. É uma rede muito menor do que Londrina, com certeza. Londrina tem 42 mil alunos. A secretaria que eu estava tinha 10 mil alunos. Mas eu fiquei assustada. Eu falei, são 10 mil alunos sob a responsabilidade das escolas, sob a responsabilidade do gestor. Lá eram 23 mil refeições por dia, que provavelmente perto de 100 mil. Para você fazer tudo isso dar certo, para você fazer com que as crianças tenham bem-estar, que os professores tenham os materiais que eles precisam, que o livro chegue na hora certa, enfim, para você fazer tudo isso dar certo, você tem que estudar as melhores estratégias. E foi nisso que eu me especializei, as melhores estratégias para fazer a gestão pública dar certo. E eu acredito que quando o Marcelo resolve me contratar, é exatamente por isso, porque ele quer contratar uma gestora pública focada em estudar as estratégias que façam tudo ser prestado com muita qualidade. Não ser do meio, nem da cidade, acaba ajudando porque também não tem preconceitos ou preconceitos formados em relação à rede. Você não tem nem amigos e nem inimigos na rede, ou seja, não conhece particularmente ninguém. Isso acaba ajudando na hora de tomar a decisão técnica? Sim, ajuda, porque exatamente, você não tem... As pessoas costumam dizer assim, você vai trabalhar... Todo mundo, quando vai trabalhar em algum lugar, alguém chega e fala, vixe, você conhece tal pessoa? Você conhece... Aquela pessoa? E a gente não tem isso, porque quando você sai do pessoal, o que importa para a gestão pública é sair dessa coisa pessoal. A gestão pública, ela segue o princípio da impessoalidade. Não importa se você é a pessoa tal, ou X ou Y. Importa que eu tenho que prestar um serviço para a população, e isso passa por trabalhar com aquela pessoa. Mas poderia ser outra. Então, o princípio da impessoalidade tem que ser levado em conta na administração pública. Claro que nós somos seres humanos, cheios de amores, cheios de sentimentos, mas a gente tem que pôr isso em segundo plano. O que importa é que a gente seja, que esse princípio da impessoalidade, independente da pessoa, a gente consiga prestar o serviço. Então, são valores, para mim, muito importantes. É claro que eu acho que eu vou fazer muitos amigos em Londrina, porque eu fui muito bem recebida pela cidade.
mas a gestão pública ela não tem amigos. A gestão pública ela é impessoal. E isso é um valor muito importante, que a gente tem que garantir que aconteça, para que a pessoa fale, mas o filho do fulano conseguiu a vaga e o filho do outro não conseguiu a vaga. Não, todos têm direito, todos terão a vaga. Aliás, esse é um ponto que, claro, os nossos telespectadores devem estar bastante curiosos. A cidade tem demandas, tem excelências também, tem um trabalho que é feito hoje, e eu sempre digo que, embora o que apareça muitas vezes no noticiário é a falta do serviço, existe todo um serviço sendo prestado. A pessoa que está com o filho na creche não vai no programa policial reclamar do prefeito. A pessoa que não tem filho na creche vai. Ou seja, mas há muitas pessoas que têm filhos na creche, na rede pública de ensino. De qualquer forma, manter isso, o que já existe funcionando é um grande desafio, como você mesma disse. Primeiramente, vencer aí a questão dos espaços físicos, a adequação, a reforma, a melhoria. Mas expandir o serviço na necessidade da população talvez seja o maior desafio. Como fazer isso ao longo de 4 anos, evidentemente, conseguindo aí atender essa demanda crescente, particularmente pela questão de creches, vagas em creches, os chamados Centros Municipais de Educação Infantil, que a população tanto precisa. Bom, eu sempre digo isso. Se fosse uma empresa, e eu reconheço isso, Londrina é uma empresa, a Secretaria da Educação de Londrina é uma empresa, como se fosse uma empresa muito sólida. Ela atende 42 mil clientes por dia. Ela tem 4.600 funcionários. Então ela é muito grandiosa. E tem todo o meu respeito, tem ações que eu acho maravilhosa, que a gente vai fortalecer, o trabalho que os professores fazem no dia a dia, os projetos que atendem as crianças, mas é claro que nós temos muito que avançar. Nós temos algumas creches que são conveniadas, né, filantrópicas, e isso é maravilhoso, porque a Constituição fala que a educação é dever do Estado, dever da família e da sociedade. Então, quando você tem uma instituição filantrópica oferecendo serviço de creche, isso é a sociedade atuando na área da educação. Então, essas parcerias a gente vai fortalecer, porque isso é muito bom, e a gente vai sim ampliar o número de vagas com a construção de novas escolas, mas isso vai passar pela questão da infraestrutura. Antes, talvez, de construir uma nova escola, a gente vai reformar a que tem, ampliar na medida do possível, porque são escolas que, de repente, você não precisa construir uma nova. Se você construir 2, 3 salas ali, você consegue atender a demanda do tempo integral. Então, ao longo dos 4 anos, equalizar essa questão da vaga na creche e oferecer mais tempo de aula para os nossos alunos. Aí os alunos vão ouvir, vão falar assim, eu não quero mais ficar na escola. Mas, na verdade, é mais tempo de aula com atividades diferenciadas, com lúdico, enfim. Então, essas são as grandes missões desses 4 anos. É trabalhar a questão da creche, depois de passar pela infraestrutura, que a gente vai fazer a reforma. No longo prazo, é equalizar a questão da creche e aumentar o tempo das crianças nas escolas com o período integral. Você está animada com esse trabalho, com esta missão em cuidar, em coordenar, né, capitanear a educação da cidade de Londrina? Estou muito animada. Tenho tido assim, gratas surpresas durante essas 2 semanas, na verdade, né? Estou há 2 semanas na secretaria, mas desde o dia 19 já estou participando do processo de transição. Cada dia eu descubro uma particularidade de Londrina que me deixa muito feliz na educação. Conheço pessoas encantadoras, professores apaixonados pelo que fazem. Isso dá um ânimo para a gente continuar fazendo o trabalho. E, claro, atendendo as crianças, vendo a possibilidade de trabalhar, de oferecer a vaga na creche, de promover a justiça social. Essa é a grande situação, porque quando você fala que você vai garantir a vaga para o filho do rico, também para o filho do pobre, você está equalizando e promovendo a justiça social. Então, esse é sentido, né? Minha vida tem sentido fazendo isso. Então eu estou muito feliz, estou muito animada e, se Deus quiser, vou fazer um bom trabalho para Londrina. A gente deseja boa sorte. Agradeço a gentileza de vir aqui no nosso programa. O espaço está à disposição. Ótima noite, sucesso. Obrigada. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade, o Jardim Verona.
Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais, particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos mudar o nosso programa. Falamos de educação até agora, vamos falar de saúde. Saúde e educação são 2 assuntos importantíssimos para a sua vida, para a vida de todos nós. Para falar um pouquinho de saúde, está aqui conosco o psicanalista Luiz Cláudio de Rocco. Seja bem-vindo, doutor. Ótimo vê-lo novamente. Muito bom também estar aqui com você, Luiz, falando novamente com o telespectador, né? Muito bom, né? Iniciar 2017 dessa forma. Eu estava aqui ansioso pela sua volta, né? E aí me deram aqui na pauta que nós vamos falar sobre transtorno da ansiedade generalizada. É impossível eu começar essa entrevista sem fazer uma reclamação. Os médicos, psicanalistas, psicólogos, o pessoal da área da saúde está inventando doença todo dia ou o conhecimento humano aumentou bastante e os estudos sobre a mente humana, sobre o comportamento, sobre a saúde de uma maneira geral estão mais profundos, estão identificando problemas que antes a gente achava que não existiam? É a segunda opção, né? Porque antes o transtorno de ansiedade generalizada, antes ele era tratado como TOC. Né, o transtorno obsessivo compulsivo. Certo. E aí começou-se a analisar, os estudos foram cada vez mais se ampliando, os estudos foram cada vez mais se aprofundando e hoje a gente começa a ver uma certa diferença. Então tem muita gente que é diagnosticado com o sintoma de TOC e muitas vezes ele tem o transtorno de ansiedade generalizada. Vou chamar aqui de TAG, né, para ficar mais fácil. Mas, e vice-versa, alguns são diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada e, na verdade, tem um transtorno obsessivo-compulsivo. Outros transtornos, que é o transtorno do pânico, né, que é conhecido como síndrome do pânico, ou borderline, que o borderline significa estar no limite, né, no limite entre a neurose e a psicose, no limite do normal e o neurótico e o psicótico.
Então seria essa uma explicação simples do que é hoje, do quanto se aprofundou para descobrir o que é o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. E quais são, é claro, a primeira pergunta que as pessoas fazem, ansioso, a boa parte das pessoas são. Eu conheço algumas pessoas que não são ansiosas, que são tranquilas, mas às vezes também pode estar mentindo, né? Pode também estar aí fazendo um pouco de fita. A ansiedade é natural no ser humano. Quando que ela passa a ser um transtorno? Quando ela passa a ser um problema? Qual é a diferença entre estar ansioso pelo dia do pagamento ou pelo final de semana que vai chegar, que eu vou poder fazer o churrasco com os amigos, e quando isso já passa a não ser mais algo normal? Freud, por exemplo, que foi o pai da psicanálise, ele coloca 3 situações da ansiedade. A ansiedade real, a imaginária e a moral. A real é aquela, por exemplo, né, aquela de medos de coisas externas. Por exemplo, o pai que vai punir o filho. Isso é uma coisa real. Né? Eu estou com medo de apanhar. Estou com medo de apanhar. Aliás, na nossa idade, né, eu apanhava muito. Quando a gente via varinha de marmelo, tinha que buscar a varinha de marmelo. Cinta mesmo. Cinta, né? Era Minha mãe tinha um chinelo voador. A gente conhece bem, né, esse chinelo. Aí depois eu não me arrependo, não. Não, né? Eu ainda sou daquela velha guarda que de vez em quando uma chinelada é importante. Então essa é a real. Essa é a real. Estou diante de um perigo. De um perigo. Eu tenho uma ansiedade em relação real. a isso. E essa é uma ansiedade boa, vamos dizer assim, porque eu tenho, por exemplo, começo do ano agora, 2017 está iniciando, nós recebemos já pelo correio IPVA, IPTU, matrícula de escola e assim vai. Vários impostos para pagar, várias taxas, todos no começo do ano. Há uma ansiedade, mas essa ansiedade não pode passar aquela, entre aspas, aqui, aquela normalidade, a normalidade do que ela realmente é. Então eu sei que existe uma situação e eu tenho que enfrentá-la. A imaginária, ou melhor dizendo, a moral, né? Vamos passar aqui a ansiedade moral. A ansiedade moral é aquela da sociedade, é aquela que a gente vive de uma situação que do contexto em que nós estamos inseridos. Então, vou dar um exemplo aqui, do que as pessoas vão pensar de mim. Então, isso é uma ansiedade moral. Eu deixo de fazer alguma coisa, ou eu faço alguma coisa pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Uma situação muito clara, a gente vê isso no meio, hoje a gente consegue, com as redes sociais e a própria TV mostrando cada vez mais a vida do artista, a vida das pessoas que estão, um exemplo claro disso, é que as pessoas enxergam uma pessoa aqui, na frente da câmera, fora da câmera começam os paparazzi, essas coisas, então o que elas vão pensar dela lá fora? Então começa a agir politicamente correto, né? Aquele agir politicamente correto, mas na verdade aquilo que você falou, aparentemente está tudo tranquilo, está tudo bem, mas esconde dentro dela uma ansiedade moral. E a ansiedade imaginária, aquela que não tem razão, que aí beira a questão do borderline, que é a questão de ser o imaginário, que é estar à beira do limite, do neurótico, do psicótico, aquele que qualquer coisa... no ano passado nós tivemos aqui com o presidente da nossa sociedade psicanalítica, nós falamos a cara que vai para a praia, e aí chega lá e do nada ele fala assim, olha, eu não estou me sentindo bem, quero ir embora e tal. Acabou de chegar. E isso é uma situação, pode ser uma situação caracterizada pelo transtorno de ansiedade generalizada. É aquele que vira e fala assim, eu sei que tem um bicho dentro do armário, um dragão dentro do armário, tem um monstro embaixo da cama, mas eu não tenho coragem, eu sei que ele está ali. Exato. Mas se eu for lá eu não vou enxergar porque ele se esconde. Exatamente. Mas ele está ali. Ele está ali. Então é uma coisa imaginária. É o medo que você tem. Esse medo é algo que ele é produzido ao longo do tempo por uma questão educativa, por exemplo, quando você chega com uma criança, minha amiga, e fala assim, não vai lá naquele quarto porque lá tem um bicho. O pai e a mãe, os avós, os irmãos, o irmão adora fazer isso com o irmão mais novo, né? Eu fazia isso muito com a minha querida irmã Angela Cristina, que hoje está no céu, eu fazia muito isso com ela, bullying com o irmão. Olha, o bicho vai te pegar. A gente ensina as pessoas a terem essa ansiedade, ou é algo que é natural e vem da cabeça da pessoa? Você quer ver um exemplo? Hoje, mais que a gente percebe claramente, se você não fizer isso, eu vou te dar injeção. Nossa! Aí você vê uma criança, um adulto que tem medo de dentista. Né? Tem gente que tem medo. Eu tive medo durante muitos anos, ia ao dentista, mas ficava morrendo de medo do barulhinho daquela máquina do dentista.
Nada a ver, né? Aquilo lá é uma coisa natural. Hoje eu sei que aquilo não tem problema, mas aquilo era uma questão. Talvez eu não consigo me lembrar, e olha que eu faço terapia também, porque a gente precisa também fazer terapia, já fiz as terapias, não consigo me lembrar de onde eu tirei isso, né? Que chegava, falava de dentista, me vinha o barulhinho daquela maquininha. Talvez algo que aconteceu quando eu era mais novo, enfim. Tudo isso é algo que se coloca. Então, o monstro, o bicho-papão. Antigamente a gente falava do bicho-papão. O bicho-papão hoje já não é mais um problema para a criança. Mas a gente falava, né, eu falava para o irmão mais novo, ou a gente ouvia dos pais, dos tios, dos avós, o bicho-papão vai te pegar, o saci-pererê, né? O saci-pererê vai vir. O velho do saco. O velho do saco. Enfim, vai te levar embora. Vai te levar embora. Então são situações que nós colocamos para impor limites, mas que pode gerar um problema. E aí, alguns sintomas que surgem, né, que são confundidos. Sudorese, taquicardia, a pessoa que tem insônia, a pessoa começa a ficar com irritabilidade constante, né, ela vive na irritabilidade, uma pessoa que não tem paciência. Então, são vários fatores. Lógico que tudo isso tem que ser analisado. Aí precisa do acompanhamento de um psiquiatra, precisa do acompanhamento terapêutico. E aí nós, né, tanto a gente fala, tanto na área da psicologia, da psicanálise, existem excelentes profissionais que podem nos procurar, pode procurar os profissionais, clinicamente é necessário. E precisa, muitas vezes, de um acompanhamento medicamentoso. Luiz Cláudio, eu sei que eu vou falar algo aqui que talvez você não goste, até os profissionais vão ficar muito bravos comigo, mas me preocupa um pouco essa diferença que existe nos dias de hoje, como a gente começou falando aqui na entrevista, entre você ter acesso à informação, a um bom diagnóstico, e você às vezes identificar um problema que a pessoa realmente tem, e que às vezes sofre calada, porque eu sei que o sofrimento é calado. Eu tinha medo do monstro, sim, né? Quando eu era moleque eu tinha medo do monstro, sim, e era uma dor silenciosa, eu sofria calado. Eu sei que muita gente tem medos e sofrem calados, mas por outro lado eu sei também que tem gente que talvez não esteja absolutamente feliz com a sua vida, não conseguiu muitas vezes aquilo que gostaria, ou o casamento não vai bem, ou o emprego não é aquela maravilha toda, e aí começa a produzir, né, a se achar doente, achar que está doente, que tem problema. Eu estou com depressão. O que eu mais ouço às vezes quando a pessoa está triste, eu estou com depressão, eu estou com sintomas de depressão. A pessoa já sabe até os sintomas. Existe uma indústria, ou pelo menos uma tendência das pessoas se acharem doentes, ou hoje nós estamos conseguindo identificar melhor realmente quem tem problemas? A nova geração, o pessoal mais novo, vamos dizer assim, o pessoal da nossa época para frente, quem tem aí depois dos 40 anos, é uma geração que começou a buscar um pouco mais de conhecimento. Os mais novos, acima de 20 anos, 30 anos de idade, é um pessoal que lê mais, é um pessoal que busca mais. Hoje as redes sociais têm muita informação. Se digitar no Google agora lá, transtorno de ansiedade generalizada, vai ter N explicações, vão ter várias situações. Você vai encontrar a revista Dr. Drauzio Varela, você vai encontrar psiquiatras renomados, você vai encontrar psicólogos, psicanalistas, enfim, vai encontrar N explicações sobre isso. E isso também ajuda, lógico, as pessoas a se autodiagnosticar, que é a questão do comercial de medicamentos, né? Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É a mesma coisa. As pessoas, a gente coloca bem claro aqui, né? Não é que a pessoa, você está em casa aí sentindo, está vendo, olha, eu tenho isso, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Não, não é isso. Né? A pessoa pode vir a ter um transtorno de ansiedade generalizada. Por isso é aí que entra a dúvida, né, da indústria. Então, será que então é uma indústria que o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, os profissionais estão vendendo? Não, existem os sintomas. Porém, as pessoas precisam analisar. Com que frequência? Por exemplo, a transtorno de ansiedade generalizada, ela pode, e geralmente dura, aí confunde também com o transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar tem que falar, eu sou bipolar, né? Tem gente que fala, é isso que eu quero dizer, a pessoa já se rotula. Eu sou bipolar. Não, a pessoa tem transtorno de humor, que de manhã ela amanhece feliz, contente, depois do almoço ela está irritada, não. Isso é transtorno de humor. Isso todos nós temos, em certa medida, alguns de uma forma, outros de outra. Mas a questão é, o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem durabilidade maior. Então, por exemplo, a pessoa tem um prazo de 6 meses que acaba tendo
constantemente essas situações, que é parecido até com o transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar, a pessoa fica, também é um prazo demorado, ela fica 3 meses no estado depressivo, são sintomas da depressão, que são parecidos com sudorese, taquicardia, um monte de coisa, irritabilidade. Então, por isso que precisa. E aí tem alguns fatores, né, do transtorno de ansiedade, que aí entra a questão do não indústria, né, que embora a gente saiba que muitos, infelizmente, existem em todo o meio profissional, em todos os setores, existem aqueles profissionais que gostam de produzir e existem as questões reais e verdadeiras. Essas questões reais e verdadeiras, existem as questões sim, que aí a pessoa vai passar por um bom profissional. O profissional ele vai chegar depois de um determinado tempo e falar, olha, você não tem o transtorno, você está bem, você vai estar tranquilo, você tem isso. E tem aquele que vai chegar e às vezes, por isso que é bom procurar um profissional de confiança, um profissional que passa confiança, um profissional que realmente demonstra que é sério. Porque aí ele vai chegar lá e não vai... Para nós, na psicanálise mesmo, não adianta querer achar que vai dar um diagnóstico logo na primeira avaliação. Há feita uma avaliação, ver se há empatia, uma transferência que nós falamos, do paciente para com o psicanalista, e a contratransferência, que é do psicanalista para com o paciente, e assim aí dá sequência ao tratamento. Não vai ser que vai ser diagnosticado logo no primeiro encontro. Já no médico psiquiatra é o contrário, porque ele vai falar dos sintomas e aí ele vai abordar sim algumas situações, ele vai marcar uma reconsulta, vai marcar outras, mais umas 3 ou 4 sessões, e dali ele vai tirar a questão se ele vai dar um medicamento ou não. E aí entra a questão também genética. Algumas situações, se já tem na família alguém que teve transtorno de ansiedade, a questão de usuários que são dependentes químicos, uma pessoa que é muito mais fácil de ter o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo aqui, um fumante. Né? Um fumante porque você já reparou que uma pessoa que fuma, muitas vezes ele acende um cigarro atrás do outro e ele nem acaba fumando. Isso é uma forma de ansiedade. Então aquilo ali é uma forma dele esvaziar a ansiedade que ele está sentindo. São várias situações. É um assunto apaixonante, até porque eu tenho certeza que você, meu amigo, você, minha amiga, claro, acaba se vendo e vendo alguém da sua família também nessa situação toda. O nosso tempo está acabando. Quero agradecer a presença do Dr. Luiz Cláudio de Rocco aqui no Pauta em Debate, e a gente vai voltar a conversar mais vezes, inclusive orientando as pessoas que tipo de profissional procurar, né? Se eu vou no psicanalista, se eu vou no psiquiatra, no psicólogo, enfim, qual é a abordagem que eu faço, ou se eu chego lá, como já vi gente fazendo, eu chego lá e já chego com remédio, não, me dá Rivotril aí, doutor, que está tudo certo, né? Eu tenho ansiedade, a pessoa já se diagnosticou. Tudo isso a gente vai voltar a conversar também. Agradeço muito a sua presença, Luiz. Uma ótima noite para você. Obrigado, Luiz. Obrigado ao telespectador. E se eu tiver a liberdade aqui, né? Lembrando, o pessoal que quiser entrar em contato com a gente, claro, por favor. 99844-6637, né? 99844-6637. Quiser agendar com a gente uma avaliação, só ligar e procurar a gente. Tá certo. Uma ótima noite. Obrigado. Agora a gente vai dar para você uma dica sensacional de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. A
mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado, você, meu amigo, e você, minha amiga, das entrevistas desta noite. E, claro, deixamos o espaço à disposição de quem se sentiu citado ou que quiser colocar um contraponto. O espaço está sempre à disposição, bastando entrar em contato com a nossa produção. Quero dar uma informação a mais também sobre a questão da educação. A secretária Maria Tereza nos informou também no final da entrevista que as vagas, a data para quem pleiteia vagas em creches em Londrina, que não tem vaga ainda, os pais podem procurar a creche próxima da sua casa a partir do dia 23 de janeiro. No dia 26 de janeiro, todas as escolas e creches voltam às aulas na rede pública municipal da cidade de Londrina. Então, repetindo, para você que ainda não conseguiu a vaga em creche, não significa, é claro, que você vai conseguir logo de cara, mas para você ir lá no dia 23, na creche mais próxima ou na escola mais próxima, para você informar e pleitear a sua vaga também, a vaga para o seu filho e para a sua filha. Muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela sintonia, um ótimo fim de noite para você. Tchau! Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.